Boa noite, sejam bem-vindos vocês que estão chegando para assistir a reprise, seja bem-vindo você que está chegando agora para assistir ao vivo comigo aqui. Quem já foi chegando, dá um oizinho, manda um oi para mim aí. Oi, Natália, olha só, deixa eu explicar uma coisa importante. Eu não sei onde é que você está vendo essa aula, essa live, na verdade, mas eu tô em dois Instagrams ao mesmo tempo. Eu tô no Instagram aqui do Ibrainf, oi pessoal do Ibrainf, e tô no Instagram do meu pessoal, oi pessoal do meu pessoal. Sejam todos bem-vindos. Então vai ter hora que eu vou estar olhando pra cá, vai ter hora que eu vou estar olhando pra cá, mas eu vou olhar um pouquinho mais pra esse, porque é onde a gente vai salvar, onde a gente vai fazer download dele, tá? Sejam todos bem-vindos. Oi, tudo bem? Nossa, tem alguém falando inglês comigo aqui no Ibrainf, que é isto? Seja bem-vinda, Elida, Michele, Melissa, Camila, Rose, minha querida, Nívia, cadê quem mais? Fernanda tá aqui também, Daisy. Oi, gente, que bom estar aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre um assunto bem importante, a gente vai falar sobre um assunto milenar, né? Gente, gestão de conflitos é uma coisa que não acaba. A gente não tem o que falar disso, assim, não vai acabar agora, nunca, não acabou nas gerações anteriores, não vai acabar mais pra frente. Então a gente precisa saber lidar, gerenciar conflitos. Esse é o nosso assunto de hoje. Na verdade, esse é o nosso assunto da semana. Eu não sei onde você está vendo essa live, se está na reprise ou se está ao vivo, mas a gente resolveu fazer uma sequência de lives exatamente porque a gente recebeu um monte de mensagens de enfermeiros que estão passando perrengue, passando maus bocados por causa de toda a situação que a gente está vivendo neste momento no Brasil. Oi, Bruna, tudo bem? De Santarém. Olha só, tem gente de longe, que legal. Cadê? Quem mais? De onde vocês são? Denise, quem mais? Cláudia Lima, Adriana, Rose. Rose é minha amiga já, minha companheira aqui, né, Rose? Quem mais? Thaís, oi, Sônia, Élida. Quem mais? Tem homem não? Tem homem nenhum não? Ó, de São Paulo aqui no Insta. Quem mais? Recife, que legal. Terezinha, oi, você tá, Terezinha, no Ibrainf, não tá no meu. Oi, Val. A Val é de Atibaia. Gente, a gente tá fazendo live dupla, tá bom? Então eu tô com o Ibrainf aqui, tô com o meu pessoal aqui. Vamos começar? Porque esse assunto vai render. Ó, só para explicar o que está acontecendo, a gente resolveu fazer uma série de lives por conta de tudo que está acontecendo no Brasil. A gente está com equipes de enfermagem desmotivadas, estressadas, com medo, a gente está com equipes de enfermagem sobrecarregadas, e isso tudo aumenta o número de conflitos que a gente tem que lidar dentro da nossa rotina. Eu não sei se você sabe, mas nós que somos os enfermeiros do setor, nós que estamos ali junto com os nossos queridos técnicos de enfermagem, ou mesmo se você é enfermeira e supervisiona outras enfermeiras, você é o responsável por liderar e gerenciar os conflitos que acontecerem ali. Então, cabe a você, enfermeiro, buscar uma solução para os conflitos que acontecerem. Mas vamos começar do começo? Começar do começo é o seguinte, o que é conflito? Conflito é qualquer divergência que há entre duas pessoas, entre dois grupos, ou entre pessoas e entidades. Existem três grupos grandes de conflitos, né? Três tipos na classificação. O primeiro é o conflito intrapessoal, que é aquele em que a pessoa está em conflito consigo mesma. Ela está com problemas internos, intrapessoal. O segundo é o tipo de conflito interpessoal, que é entre a pessoinha e uma outra pessoa, entre duas pessoas. E existe também os conflitos que são, estou falando dos mais comuns na equipe de enfermagem, os conflitos que são da pessoa com a instituição. Então, existem principalmente esses três tipos de conflito. Esses três tipos de conflito fazem a vida da gente um inferno. Porque ou a pessoa está em conflito interno, ou ela está em conflito com o coleguinha, ou ela está em conflito com a instituição. E de qualquer forma, para nós enfermeiros é complicado gerenciar isso. Nessas três situações não tem nenhuma que é melhor que outra, não, é tudo ruim. Quer ver? Vou dar exemplos. Pessoas que estão em conflito né? O conflito intrapessoal. O coleguinha que está desmotivado, isso é um conflito e é o enfermeiro que precisa resolver. O coleguinha que está desmotivado, ele está em conflito interno, ele está em conflito porque ele perdeu, de repente ele perdeu a conexão com o motivo dele estar trabalhando. Ele perdeu a conexão com o motivo dele estar ali.
E olha, pode ser porque tem conta para pagar, pode ser porque tem que pagar aluguel, pode ser porque ama a enfermagem, não importa. O fato é que se ele está desmotivado, ele está com um conflito interno. Esse conflito interno cabe ao enfermeiro resolver. Vou falar como, calma aí, na pressa não. Segundo tipo de conflito que eu falei, ficou claro o conflito intra para você, porque assim, a gente fala às vezes, conflito intrapessoal, e a gente acha que é um negócio abstrato, que não vai vir nunca, mas a pessoa desmotivada é o maior exemplo. Sabe aquele povo de mau humor que fica de mau humor a vida inteira? Isso também é um conflito intrapessoal que precisa ser resolvido e gerenciado pelo enfermeiro. Afinal, a gente quer que o clima dentro do setor seja um clima amigável, né? Então, esse primeiro tipo de conflito, ele é mais comum do que a gente pensa. Quem aí não conhece alguém que está desmotivado neste momento trabalhando na enfermagem? Todo mundo conhece uma pessoinha. Tem uma pesquisa que fala de que de 8 a cada 10 pessoas estão desmotivadas e insatisfeitas com o trabalho. Olha isso. Isso é muito. Então, cabe a gente, como enfermeiro, gerenciar esse conflito. Vamos lá. Segundo tipo de conflito é o tipo de conflito interpessoal. O interpessoal é aquele dos dois coleguinhas ou de você e o coleguinha, né? Então, vamos lá. Quando acontece o conflito entre duas pessoas, pode acontecer entre você e o seu colaborador, entre você e o seu superior, né, dentro da escala hierárquica da instituição, e entre dois colaboradores que estão sob sua supervisão. Tá vendo o balaio? Virou um balaio aí, uma bagunça, né? Pois é. Cabe ao enfermeiro gerenciar esses conflitos também. Porque se ele está envolvido, ele precisa arranjar um jeito de resolver aquilo ali. Se ele está vendo dois supervisionários, duas pessoas que estão sob supervisão dele, estão em conflito também, ele tem que gerenciar aquele conflito para resolver, melhorar o clima. Então, nessa segunda situação, o enfermeiro também é o responsável por gerenciar, cabe a ele fazer essa gestão. Por que eu tô falando isso o tempo inteiro? É porque às vezes a gente fica esperando o RH, às vezes a gente fica esperando que as coisas se organizem sozinhas, se resolvam sozinhas, e meu querido, não vai resolver. Pode até ser que no começo pareça que está resolvido, mas daqui a pouco vai acontecer talvez pior. Então, nesse tipo de conflito que é interpessoal, a gente precisa intervir muito rápido para que as coisas não piorem. Vou falar disso já já. Terceiro tipo de conflito é entre o coleguinha e a instituição. Quando o coleguinha chega atrasado, frequentemente atrasado no serviço, ele está contra a regra da instituição. É um conflito entre o interesse dele e o interesse da instituição. A instituição está querendo que ele chegue às 7 horas. E o coleguinha está querendo chegar às 7h20. Com isso, o sistema todo fica prejudicado, a passagem de plantão não acontece e o paciente acaba tendo consequências ruins lá no final da cadeia. Faz sentido para vocês? Então, quando o colega não cumpre as regras da instituição ou quando ele não tem o comportamento que é esperado pela instituição, a gente também pode considerar como um conflito entre a pessoa e a instituição. Imagina que tem alguém tem uma instituição que é obrigatório usar branco, fornece um uniforme para você usar branco para trabalhar, ou te entrega o jaleco, ou o hospital fornece aqueles pijamas do setor, né? E aí você cisma que você não quer usar aquilo. Você quer usar sua roupa de casa e pronto. Pois é, isso é um conflito entre a instituição e o coleguinha, a regra e a instituição, a regra e o coleguinha. Então, esse tipo de conflito também é muito comum e esse é um dos mais comuns, inclusive, vou falar já sobre isso também, é um dos mais comuns, inclusive, e a gente tem que gerenciar. Olha só outro exemplo do conflito entre a pessoa e a instituição. Salário ruim, salário baixo, é um conflito que existe entre a pessoa e a instituição, certo? A pessoa não está satisfeita com o salário, ela não está gostando do que ela está ganhando, ela não está satisfeita e começa a boicotar, e começa a falar mal, e começa a fazer corpo mole, e começa a apresentar comportamentos inadequados. Isso é um conflito. E quem tem que gerenciar isso? O enfermeiro. É o enfermeiro que precisa gerenciar isso, resolver esse problema com o coleguinha ali. Então, agora que a gente já definiu, nós já sabemos o que é conflito, né? Quando há uma discordância entre duas partes. E a gente já sabe que existem 3 principais tipos de conflitos que acontecem na equipe de enfermagem e que afetam mais diretamente, né, a equipe de enfermagem. E esses 3 conflitos, esses 3 tipos de conflitos
Os 3 são graves e são de responsabilidade do enfermeiro gerenciar, tá bom? E aí, faz sentido, vocês estão ouvindo, né? Tá todo mundo prestando atenção e tá conseguindo ouvir direitinho? Eu tô vendo que a Sônia tá falando que tá cortando, mas é o seguinte, Sônia, sai da live e volta daqui a pouquinho, de repente você vê a reprise e vê mais direto, ou dá uma olhadinha na sua internet aí, pra mim aqui tá bem tranquilo, tá bem bom aqui a conexão, tá? Vamos lá, então, a gente já sabe o que é conflito e já sabe quais são os tipos de conflito. Agora a gente vai, e já sabe que é o enfermeiro que é responsável por gerenciar o conflito. Agora eu quero falar sobre a importância de você usar a estratégia correta, de você saber gerenciar conflito. Porque às vezes corre o risco de você, ao tentar agir, intervir ali, você causar um problema maior do que o problema que já existia. Isso já aconteceu com você? Porque já aconteceu comigo. Eu tentei gerenciar um conflito, que na verdade eu fui sem técnica nenhuma, sem estratégia nenhuma. Cheguei lá para tentar gerenciar e o negócio virou um barraco, pior ainda, e o negócio virou um... Vixe, nossa, negócio nem lembrar. Virou um bafafá, que quase que... Meu Deus, juro pra você, um dos maiores arrependimentos da minha vida. Por que eu tô falando isso? Eu não vou contar caso e também não vou contar a situação, né, os envolvidos na situação. Mas o fato é que no final das contas, quem saiu prejudicado fui eu, porque eu não soube gerenciar aquele tipo de conflito. O conflito era entre o colega, meu colega no caso era um colega enfermeiro, e a instituição. E eu era a coordenadora, então eu precisava intervir para que o colega seguisse as regras da instituição. Ao tentar intervir, eu não estava preparada para administrar o que poderia acontecer ali. E no final das contas, eu fiquei totalmente sem ação. Vou falar logo então, vamos falar, né? Vocês estão falando que já aconteceu? Já aconteceu? Ótimo. Então vamos lá que eu vou compartilhar esse episódio comigo. Um colega estava descumprindo as ordens, as recomendações do hospital, inclusive em relação ao horário de entrada e saída. Eu era coordenadora, tinha uma equipe de enfermeiros, e aí eu precisava que esse colega chegasse na hora certa para ter postagem de plantão, do jeito que tinha que ser, né? E aí eu cheguei pro colega e falei, eu preciso... Não, eu cheguei assim, olha só o que eu falei, olha como é que eu falei errado, vê se você se já aconteceu isso contigo, ó. Eu cheguei e falei, poxa fulano, mas é a terceira vez que você chega atrasado esse mês. Eu falei isso. Aí, início eu já tinha feito ele entender que eu sabia que ele estava chegando atrasado, mas eu não tinha abordado de forma nenhuma. Mas aí dessa vez, eu cheguei pra ele e falei, poxa fulano, mas é a terceira vez que você chega atrasado esse mês. E ele não respondeu, e eu saí andando, continuei normal, minha vida seguiu normalmente. E eu pensei que tivesse sido resolvido. Aí, da próxima vez, na vez seguinte, que ele chegou atrasado de novo, eu precisei intervir novamente. Eu precisava falar com ele porque ele precisava mudar o comportamento. E aí, nessa vez, ele estava pronto e eu não estava. Ele estava pronto para me dar a resposta. E eu não estava, porque a minha estratégia era simplesmente chegar, oi fulano, você chegou atrasado de novo, poxa. A minha estratégia era só essa, não tinha estratégia nenhuma, né? Isso é nada. E ele não, ele estava pronto, porque ele sabia que eu ia abordar ele de novo. Então ele falou, mas na hora que eu preciso ficar além do plantão, ninguém me paga. Mas na hora que me chamam de noite pra vir cobrir plantão de final de semana, eu sou bom, né? Pra chegar 15 minutos atrasado, eu não sou. Mas na hora que tá precisando cobrir gente aqui, vocês ligam pra mim e eu venho na hora, né? Mas agora que eu chego 15 minutos atrasado, porque eu tô com esse problema, aí vocês me chamam a atenção. E ele foi falando um monte de coisa que era real, era verdade. Ele era uma pessoa que ajudava bastante. Ele era uma pessoa que estava sempre disponível. Ele era um colaborador ativo, assim, ele funcionava dentro do seu. O problema dele era que ele estava chegando atrasado. Era só esse o problema, ele chegava 15 minutos atrasado. E quando eu abordei ele, eu abordei totalmente errado, sem inclusive saber o motivo dele estar chegando atrasado. Já aconteceu isso com vocês alguma vez? Alguma coisa parecida com isso? Porque eu fiquei com a cara no chão. Eu fiquei com a cara no chão e falei, putz, mas tudo que ele falou era verdade. E como eu não estava preparada, eu não soube o que falar. Eu falei assim, não, mas é porque a gente precisa que você chegue na hora e tal. E não, quando eu estou me esforçando para chegar na hora. Eu não esqueça essa resposta. Ele falou, eu estou me esforçando para chegar na hora. Aí eu falei, tudo bem, então, obrigada. E eu fiquei ofendida, né? Eu fiquei brava. Eu falei, não, obrigada, então. E saí. Gente, mas isso ficou na minha cabeça durante muito tempo, assim.
eu aprendi muito com isso, né? Mas hoje, agora, né, e já mais madura, inclusive, em relação ao profissional que eu sou, eu consigo entender várias falhas que aconteceram, várias falhas aí. A primeira falha foi porque a minha abordagem a esse colega não foi adequada. Eu devia ter criado uma estrutura para abordar esse colega antes de me preparado para falar com ele. E a segunda foi principalmente porque, eu não contei nada para vocês aqui ainda, mas eu vou ter que desabafar, eu fiz isso no meio do corredor. Foi eu passando por ele. E eu falei, você tá chegando agora? Caramba! Foi no meio do corredor. E assim, eu gosto de falar sobre os meus erros porque eu aprendo com eles, todos os meus erros que eu identifico, eu procuro aprender com eles, né? Mas principalmente porque esse aprendizado é o que eu passo para os meus alunos. Então errar foi bom, porque eu aprendi. Mas na hora lá, gente, foi muito constrangedor. Eu fiquei sem resposta, os colegas estavam vendo, né? Os técnicos, as pessoas passando ali. Não era lugar para falar, não era... a situação, ele estava chegando, então olha só, ele estava atrasado já, ele sabia que ele estava atrasado, ele estava esbaforido. Sabe quando você chega esbaforido? Você chega, sabe, assim, tentando chegar. E então eu abordei ele no corredor, porque também foi, assim, na hora, nem pensei. O fato é que eu fiz tudo errado. Tudo errado. Eu aprendi muito com isso. Com o passar do tempo, as coisas se ajeitaram e eu acabei descobrindo que esse nosso colega, ele estava precisando de um tempo maior para entrar, porque alguém que levava a filha dele na escola não estava levando, não conseguia, e aí ele precisava levar e por isso ele chegava um pouco atrasado. Enfim, várias falhas. O fato é que, o que eu quero dizer para vocês é que o conflito, ele não pode ser gerenciado de forma espontânea. Você não tem a capacidade mental, assim, a não ser que você já tenha errado pra caramba, você não tem a capacidade mental de abordar um conflito de forma espontânea, natural e que você vai ter todas as respostas. Na verdade, se você pensa que tem, você tem menos ainda. A ideia é, o que eu quero que vocês saiam daqui sabendo? Que você precisa ter uma estrutura para abordar essa pessoa que está cometendo a falha, o erro ou o comportamento inadequado. Não é de qualquer jeito. E o que muitos enfermeiros, inclusive eu, fazia, era justamente chegar na lata e falar de qualquer jeito, sem me preparar para poder fazer essa abordagem. Da mesma forma que eu errei nisso aí, eu errei várias outras vezes, inclusive em relação a feedback, inclusive em relação a fazer esse tipo de correção, né, que precisava ser feita. E não tem jeito, a gente vai precisar gerenciar conflitos, tanto conflitos entre as pessoas, quanto conflitos entre a pessoa e a instituição, quanto pessoas com conflitos internos. Nós somos os responsáveis por gerenciar isso dentro da equipe de enfermagem. Gente, não tem outra pessoa não. Não é o RH, não é a equipe médica, não é o pessoal da lixeira, não é o porteiro, não é o enfermeiro. Então, a gente precisa aprender para que você não erre tantas vezes quanto eu errei. Ficou feio para mim, eu era coordenadora e não sabia, e aí eu fiquei com a cara no chão e fui caçar um jeito de aprender. Quando eu aprendi, quando eu tive acesso ao conteúdo sobre gestão de conflitos e eu me deparei com tantos outros erros e que tinham passado desapercebido e que eu não tinha prestado atenção e que tinham causado, inclusive, problemas maiores e eu nem tinha percebido. Então, vocês precisam entender que gestão de conflitos é a responsabilidade do enfermeiro, mas você não pode chegar lá achando que você tem uma intuição para resolver isso. Existe uma forma correta de fazer, para cada situação existe uma forma correta de fazer a intervenção e para que essa intervenção se torne algo que traz benefício para o setor. Do contrário, você traz malefícios, como foi o que eu fiz. O colega ficou insatisfeito, ele ficou desmotivado mais ainda, ele estava com razão, enfim, tudo ali que tinha para acontecer de ruim não aconteceu. Essas reflexões que a gente faz aprendendo com os próprios erros são ótimas, mas à medida que eu fui estudando gestão de conflitos, eu vi que eu tinha cometido várias outras e que eu não tinha percebido. Então, vale a pena estudar gestão de conflito. Vou dar um exemplo, o pessoal está pedindo, vou falar como que eu agiri hoje, né? Qual é o jeito certo de abordar esta situação.
esse jeito que eu vou falar aqui não é o jeito de gerenciar todos os conflitos. Não tem jeito de fazer isso numa live. A gente tem, pelo Instituto, a gente tem um curso de gestão de conflitos. Um curso de gestão de conflitos para enfermeiro. Esse curso, ele é um curso de 40 horas. É um curso que você vai estudar bastante para poder aprender todas as formas de gerenciar os principais conflitos dentro das equipes e das instituições de saúde. Aqui eu vou te contar como que eu vou intervir, como é o jeito certo de intervir nessa situação que eu usei como exemplo, tá bom? Quem quiser saber sobre o curso Gestão de Conflito, manda um eu quero depois aqui. Eu vou fazer uma sequenciazinha de story, mas manda um eu quero que eu passo. A gente vai dar até um desconto para vocês, eu falo disso depois. Mas enfim, como que eu abordaria aquele colega? Bom, primeiro passo, eu teria que ter certeza dos atrasos dele. Eu não poderia fazer a abordagem sem ter provas. Essa prova seria, nesse caso, o quê? A folha de ponto, poderia ser. Então, eu teria que ir lá e olhar. Ah, tá, eu não tô falando isso, mas é porque vocês não sabem que eu falei que ele tinha chegado pela terceira vez atrasado e, na verdade, não era, eram só duas, tá? E então, eu falei, foi tudo errado, gente, não faz o que eu faço, não faz o que eu falei, o que eu fiz, não, por favor. E aí eu cheguei pra esse carinha, não, o jeito era eu chegar pra ele com a folha de ponto e falar, olha, não, para pessoal, não manda eu quero aqui não, porque vai sumir. Você pode mandar na caixinha, ó, aqui embaixo, em algum lugar, perto da caixinha de comentário, tem um quadradinho com uma interrogação. Se você quer saber sobre o curso de gestão de conflito, manda o eu quero nessa caixinha. Se você mandar no comentário, ele vai sumir na hora que eu acabar a live e aí a gente não vai ver, tá? Então, olha aí, do lado do comentar tem um quadradinho com uma interrogação. Clica nele, vai abrir uma caixinha, manda eu quero, que aí eu falo com você depois, tá bom? Continuando. Então, o primeiro erro foi eu não ter tido prova. Eu não colhi as informações necessárias para eu fazer essa abordagem. Eu cheguei lá de supetão e me lasquei, né? Era só 2 vezes e ele jogou na minha cara. Depois eu fui conferir e realmente era. Aí, primeiro erro, não tinha prova. Segundo erro, eu fiz no lugar errado. Eu fiz no lugar errado porque pode mandar um direct, quem não estiver vendo caixinha, tá bom? Quem não estiver vendo a caixinha com interrogação, a hora que acabar aqui, manda uma mensagem pra mim. Ou então manda a mensagem aí, não no comentário, tá? Manda a mensagem lá no direct, senão eu não consigo ver. Aí, o segundo lugar, deixa eu concentrar aqui, depois a gente fala do curso, depois a gente fala, tá? O segundo comentário foi, o segundo errado, foi o lugar, né? Eu não podia ter feito a abordagem ali no meio da galera. Era passagem de plantão, imagina, eu vou, clínica, mostra aquela bagunça, clínica médica, aquela bagunça, e aí eu fiz a abordagem no lugar errado. Terceiro erro, eu fiz a abordagem na hora errada. O colega estava chegando, esbaforido, ofegante, sabendo que estava atrasado e tentando compensar, diminuir o atraso. E aí eu cheguei e parei com ele no corredor, no lugar errado, na hora errada e do jeito errado. Feio, né? Esses foram os 3 principais erros de abordagem. Agora vamos falar sobre os principais erros na conversa. No primeiro contato que eu tive com ele, faz sentido, gente. Entenderam que o lugar estava errado, a hora estava errada e eu não tinha informação suficiente para abordar ele ainda? Vocês conseguem entender? Faz sentido isso para vocês, né? Coloca aí o joinha, por favor, se faz sentido. Se não, avisa logo que aí eu já repito. Agora, a abordagem, o momento de abordagem foi errado, a hora, e eu não tinha provas para poder fazer aquele comentário. Outra forma, outra área que também estava errada foi a forma como eu falei, a forma como eu mostrei a falha de comportamento, porque não há dúvida de que existia uma falha, né? Ele estava chegando fora do horário e por conta disso eu precisava tomar uma providência. O jeito foi que o caso foi que eu tomei um jeito errado, eu fiz do jeito errado, mas eu tinha que tomar uma providência, né? E aí a outra coisa que eu também errei foi a forma como eu argumentei. Eu não posso chegar para alguém que é meu liderado, que confia em mim como líder e fazer um comentário, jogar uma indireta para ver se cola. Não é assim que um líder age. Um enfermeiro que está ali supervisionando a equipe, ele não pode jogar indireta. Olha, você lembra como é que eu falei? Eu falei assim, poxa fulano, mas é a terceira vez que você chega atrasado. Ai, que vergonha, gente. Aí,
Eu falei desse jeito e isso foi uma indireta. Isso não é uma conversa de líder. Alguém já falou assim? Pode falar. Do fundo do coração. Desabafa aí também, pra eu não ficar sozinha nessa. Alguém já falou assim errado e depois pensou, putz, por que eu falei isso? Porque na hora que eu falei, parecia normal. Era um comentário, mas líder não faz isso. Líder não age assim, não. Líder não fala desse jeito. A gente não joga indireta, a gente não faz joguinho, a gente não arranja um jeito qualquer de fazer a pessoa entender. O líder, inclusive, ele não faz, não, ele tem que se certificar de que a pessoa entendeu a mensagem completa depois que ele fala. Então, não tem essa de fazer joguinho, não tem essa de jogar indireta, não tem essa de fazer esses comentários em voz alta para a pessoa pescar o erro dele. O líder, ele fala diretamente qual é o erro. E essa foi uma outra falha minha. Para piorar tudo, ainda tem o fato de que a estrutura para falar precisa ser adequada também. Como que a gente faria? Vamos lá. Ó, eu primeiro pegaria a folha de ponto para ver se isso era uma coisa realmente frequente ou se era só uma impressão minha, tô louca. Junto com essa informação, uma vez que eu confirmei, a gente pegaria um horário, que não fosse o horário que ele tá chegando e nem no corredor, marcaria com ele um horário, chamaria ele depois que ele chegou, recebeu o plantão, guardou as coisas, respirou, de repente bebeu até um pouco de água, aí, fulano, você pode passar lá na minha sala pra gente conversar? Ele vai sentar, ele sabe que eu vou chamar ele, né? Ele sabe que eu sou o líder, ele sabe que eu vou chamar. Eu vi ele chegando atrasado, então ele já espera, não é uma surpresa. Daí ele vai para minha sala, ou a gente vai para a sala de algum lugar, né? Se não tiver sala, mas num ambiente em que estamos só nós dois, e aí eu dou feedback para ele. Esse feedback, ele tem uma estrutura. A gente tem umas 3 aulas lá no YouTube falando de feedback. Na segunda-feira que vem, eu vou fazer uma aula inteira lá no YouTube sobre feedback. Por que eu não falo de feedback aqui? Porque eu preciso compartilhar a tela com vocês, porque tem uma estrutura. Então, não preocupa aí em copiar o que eu vou falar agora, não, em anotar nada, não. Assiste a aula de segunda, que vai estar mais completo e vai estar mais fácil de entender, tá? Mas nessa conversa, a estrutura mais ou menos seria da seguinte forma. Sabe, aqui, deixa eu só fazer um comentário. Sabe, quem é que conhece um estilo de feedback que chama sanduíche? Coloca aí pra mim. Coloca pra mim, por favor. Conheço, ou coloca eu. Quem conhece, coloca eu, por favor. O feedback que chama sanduíche. Feedback estilo, modelo sanduíche. Quem coloca, por favor, coloca aí eu, quem conhece. Porque esse é o mais comum. Ele é o mais comum que existe, o mais popular, a gente aprende isso, é um dos poucos que a gente aprende na faculdade, né? Na verdade, eu acho que foi na faculdade que eu aprendi isso, mas é o feedback mais comum. Deixa eu te dar uma péssima notícia. Ah, não conhece? Sério? Deixa eu falar então rapidinho. Feedback, assistir a minha aula de segunda, tá? Quem não conhece aí, pelo amor de Deus, eu vou falar sobre ele. O feedback sanduíche, a gente fala uma coisa boa, aí fala uma coisa ruim, e aí fala outra coisa boa. Olha, eu acho que eu vou dar um feedback, eu tô me olhando aqui, né? Vocês já fazem live, dá pra ver a gente, né? Então, eu vou fazer um feedback tipo sanduíche pra mim aqui, falando de mim. Olha, Sheila, o seu cabelo tá com a cor até mais ou menos, mas eu acho que você devia pintar a raiz, porque aí ia ficar um pouco melhor. Isso é um feedback sanduíche. Eu fiz um elogio, o cabelo tá com a cor bonita. Eu falei da raiz que tá destruída. Falei da raiz que estava destruída e dei um conselho. E falei que se a pessoa fizer o que ela tá falando, vai ficar mais bonito, vai ficar melhor, vai ter um benefício. Então, o feedback sanduíche, entenderam, gente? Então, primeiro você fala o ponto positivo, depois você fala o negativo e depois você amacia com um outro positivo, tá? Esse tipo de feedback, ele não funciona mais, infelizmente. Ele funcionou durante um bom tempo, mas hoje ele não funciona mais. Porque quando a gente chega elogiando, a pessoa já fala, ih, lá vem, não é? Não é assim? Se a pessoa chega, fulano, nossa, não sei o que, e já vem, ou vai pedir alguma coisa, ou vai falar mal de alguma coisa, ou vai reclamar de alguma coisa. Esse tipo de feedback não é o melhor estilo de feedback para ser usado hoje, porque ele está manjado. Ele já está manjado. Quando você chega elogiando, olha, eu reconheço que você tem feito um bom trabalho aqui, mas eu acho que a pessoa já sabe quando você vem elogiando, ela já sabe que vem bomba ali, né? Então, esse tipo de feedback não cola mais.
Eu vou falar sobre o estilo de feedback que funciona na aula de segunda-feira. Não vou falar aqui, não. Vamos voltar pro nosso casinho lá. Aí, o carinha chega na sala comigo, eu tô com as provas de que ele chega atrasado, e a minha abordagem com ele seria seguindo um estilo de feedback adequado para aquilo. Não vou falar disso, eu vou falar disso na aula de segunda-feira que vem. Mas aí, um outro erro que eu tive foi de você pode começar a chegar na hora certa a partir do próximo plantão? Eu estou tentando chegar na hora certa. E aí eu fiquei sem reação, né? Sem saber o que falar, porque afinal ele estava tentando. Quando a gente tenta dar uma resposta, ou quando a gente tem um colaborador que está com uma dificuldade e a gente entrega a resposta para ele, a gente está assumindo, na verdade, a gente está tirando dele a responsabilidade por aquela resolução, por resolver aquele problema. Vamos lá. Se eu chegar pro meu colega e falar assim, fulano, você pode chegar atrasado, ou pode chegar na hora certa no próximo plantão? Ele vai falar assim, sim, eu vou tentar. E pronto. Não vai adiantar não vai ter resposta nenhuma, isso não vale nada, ó, vale nada. Agora, se eu chego, olha só, presta atenção na diferença. Agora, se eu chego pro fulano, né? Coleguinha, o que você vai fazer para chegar na hora certa na próxima semana? E faz um sorriso esperando. Quando você faz isso, a pessoa vai ter que parar para pensar e já encontrar uma solução ali na sua frente. Porque quando você fala, fulano, chega na hora certa, por favor, porque tá atrapalhando a passagem de plantão, ele fala, tá bom, mas daqui não sei quantos dias, quando ele vier de novo no plantão, ele já esqueceu, ele já tá cheio de problema lá de novo, ele nem pensou na solução, ele nem pensou de que forma que ele ia fazer aquilo. E ele respondeu que ia, mas só para se livrar de você ali naquela hora. Ele queria só ficar livre de você. Por isso que ele falou que ia fazer. Não é assim que funciona? Você não fala, não, tá bom. E aí se livra aquela pessoa, mas você não pensou, você nem sabe se vai dar certo o que você prometeu ali. Agora, quando o líder está diante de uma pessoa e quer dar esse feedback, ou quer passar alguma orientação ou dar um feedback para ele, a gente tem que transferir para a pessoa a responsabilidade pela resolução. E aí a gente fala, fulano, como que você vai fazer para fazer tal, a partir de tal? Qual o prazo? A partir de quando você acha que você consegue chegar cedo ou chegar na hora todos os dias? Como que você está tentando resolver esse problema que está te atrapalhando aí? Por que essas perguntas, a gente chama isso de perguntas poderosas, tá? Por que essas perguntas poderosas fazem muito mais transformação? Porque a gente transfere para o coleguinha a responsabilidade por resolver o problema. A gente não chega com a solução. E esse é um erro também muito comum nos enfermeiros. A gente quer entregar a solução para tudo. Com isso, a gente faz com que a equipe fique dependente da gente e faz com que a equipe não tenha autonomia suficiente para ter iniciativa. Então, quando a gente chega para o colega e fala, fulano, chega mais cedo no próximo plantão, por favor, isso não vale nada, isso não resolve, isso não adianta, entra no ouvido e sai no outro. Agora, quando você chega para o coleguinha e fala, fulano, eu percebi que você tem chegado atrasado nos últimos 3 plantões, e de certa forma, isso está prejudicando a passagem do plantão, porque é importante que todos estejam à beira do leito para que o plantão seja passado, para que tenha continuidade no trabalho, nos cuidados ali ao paciente. Essa sua atitude tem prejudicado, inclusive, os nossos pacientes, não só deixado toda a equipe insatisfeita. E aí, eu entendo que você talvez esteja se esforçando para chegar na hora certa, mas não tem funcionado. Então, eu queria ver com você se eu posso te ajudar de alguma forma ou se você já tem uma estratégia para a partir da próxima semana começar a chegar na hora certa. Pronto. Você passou para ele, você avisou para ele que você está ciente que ele está faltando, ou melhor, que ele está chegando atrasado, ele percebeu que você está atenta. Você sabe quantas vezes são de verdade, não faz igual eu que falei que era 3, não era 2, paguei um amigo de novo ainda, né? E aí, quando a gente pergunta, você pode me explicar qual vai ser a sua estratégia a partir da próxima semana para chegar na hora? Você tem certidão? Você pode garantir para mim que a partir da próxima semana você chega no horário certo? Eu posso contar com você na passagem de plantão, do próximo plantão aqui no horário? De que forma que você vai fazer isso? De que forma que você pretende, o que você pretende mudar para que você consiga chegar no horário? O que vai ser diferente semana que vem que vai fazer com que você garanta chegar no horário? Isso faz com que a pessoa ative na hora lá, os neurôniozinhos dela lá,
e a pessoa fala na hora, ela já encontra de repente até uma solução realmente pro problema, porque ela parou pra pensar. Depois, quando a gente faz do outro jeito, que entra no ouvido e sai no outro, ela nem para pra pensar, ela só quer realmente ficar livre de você, tá? Então, esse meu caso serviu pra me ensinar e eu uso ele como exemplo em todos os meus cursos, porque a gente precisa saber onde, quando e como falar, como fazer uma abordagem na gestão de conflitos. Imagina que fosse um conflito entre duas pessoas. Não, vou falar sobre isso amanhã. Imagina que fosse um conflito entre dois colegas do mesmo nível hierárquico, tá? Vamos fazer assim. Aqui eu tava falando com um colega que era técnico de enfermagem, se não me engano, eu acho que ele era técnico. Ele era técnico de enfermagem. E, de certa forma, esse meu colega, ele estava dentro de uma escala hierárquica do hospital. Como é que chama? Como é que chama aquele negócio? A palavra esqueci total. Vixe! Ele estava sob minha supervisão, sei lá, esqueci. Ele era meu liderado, né? E aí, então ele tinha uma certa obrigação, entre aspas aqui, mas uma certa obrigação de me ouvir. Ele precisava me ouvir porque ele sabia que era minha função fazer aquilo. Só que, imagina quando é uma abordagem, eu fazendo uma abordagem a um colega que de repente está tendo uma... Olha só, caiu. De repente voltou aqui pro Insta. Subordinado, gente, a palavra. Ai, que bom, obrigada, vocês são ótimos. Obrigada, subordinado. Imagina que eu tô fazendo uma correção a um colega que é enfermeiro também. É uma situação um pouco mais delicada. Enfermeiro é tudo metido, né? Tudo metido. Então, quando um coordenador, líder, um gerente, sei lá como é que chama aí na sua instituição, mas quando ele vai fazer uma abordagem a um outro colega que tenha mesmo nível de hierarquia no hospital, você vai ter um pouco mais de dificuldade. E isso pode gerar conflitos no passado ou no futuro, se você, neste momento, não tomar as atitudes corretas, não usar a estratégia correta. Beleza? Entenderam? Então, a gente falou sobre o que é conflito, a gente falou os tipos de conflitos que existem, né? Vamos recapitular. É o intrapessoal, o interpessoal e o entre pessoinha e a instituição, que é entre as duas partes, que é o funcionário e a instituição. E eu dei um exemplo de como que você poderia resolver ou lidar com um problema, com um conflito que existisse entre o liderado e a instituição, certo? Usei o meu exemplo, minha falha. Gente, assim, eu fico chocada com essas coisas quando eu percebo depois que eu errei, eu falo, ai meu Deus do céu. Vocês sabem que eu já pedi desculpa pro carinha, né? Depois que eu aprendi, eu falei, nossa, foi mal. Aquele dia, não sei o que houve, fiz tudo errado, vamos tentar aqui, deixa eu ver o que eu faço pra te ajudar. Tem que voltar atrás e assumir o erro. Enfim, então a gente aprendeu como lidar com funcionários que estão chegando atrasados, porque esse é o tipo de conflito que existe entre a pessoinha e a instituição. Você, como enfermeiro, como líder do setor, você precisa intervir nisso, porque é sua função fazer com que tudo funcione bem, né? A sua equipe de enfermagem tem que estar funcionando, tem que estar trabalhando direitinho, tem que estar cumprindo horário, chegando, saindo na hora, prestando assistência de qualidade, tudo aquilo que a gente já sabe. E aí, uma vez eu estava dando esse exemplo no treinamento e uma menina levantou a mão, era num evento presencial nosso, ela levantou a mão e falou assim, mas Sheila, a pessoa, ela fica chateada quando a gente faz esse tipo de abordagem, mesmo quando a gente leva ela pra sala, faz do jeito certo, faz tudo certinho. Ela fica chateada. E aí eu quero te falar o seguinte, que se você pensa que se você der o feedback corretamente durante a gestão de conflitos, você der um feedback correto, do jeito correto, na hora correta, os três certos do feedback, ó, a hora correta da gestão de conflito. Hora correta, né, momento correto, lugar correto e o jeito correto. Pegou. Os três certos agora. Hashtag os três certos, tá? Nossa hashtag do dia. Então, os três certos da gestão de conflito é fazer na hora certa, do jeito certo e no lugar certo. Os três certos. E aí, se essa pessoa, ela se ressentir, pode ter acontecido duas situações. A primeira é, você está sendo injusto ou ela acha que você é injusto. E a segunda é, apesar do esforço dela, ela não consegue. Então ela está precisando de ajuda para resolver o problema ali.
Quando a gente percebe que um colaborador não aceita bem o feedback, é porque dentro da instituição não existe uma coisa que a gente chama de cultura de feedback. Quando a cultura de feedback está implementada, a gente consegue fazer esse tipo de observação sem que as pessoas levem para o lado pessoal. Entendendo que ali você está falando com o profissional fulano, não com o coleguinha fulano chegado, não com o chegado, sabe? Não é com o colega, com o amigo, com o amiguinho, com o parente, não é com o profissional. E que é sua função fazer isso. Quando a gente implementa a cultura de feedback dentro das instituições, dentro da nossa equipe, fica tudo mais fácil. Por isso, eu quero convidar vocês a participar da aula de segunda-feira que vem. A gente vai fazer praticamente uma oficina de feedback. Eu vou mostrar para vocês como fazer o feedback em algumas situações mais comuns. Vou mostrar várias estruturas do feedback para vocês e vou mostrar vou ensinar passo a passo para você implementar a cultura de feedback no seu setor. Quando a gente tem a cultura de feedback no setor, a gestão de conflitos fica fluida. Acontece assim, naturalmente. Porque liderar não precisa ser difícil, não precisa ser doído, não precisa ser... Não tem que sofrer com isso. Uma vez que você reconhece a sua função e reconhece, e seus colaboradores também, né? E reconhece a função do seu colaborador, fica muito fácil se a gente souber lidar com tudo, levando para o profissional e não para o pessoal. E aí, já caminhando para o final, porque daqui a pouco o Instagram fecha a nossa live aqui, que ele bloqueia, e eu quero ler algumas perguntas aí ainda. E aí é o seguinte, Sheila, mas eu não consigo. Sheila, mas eu tenho medo. Sheila, mas aí depois vão ficar reclamando. Sheila, mas... Não tem desculpa, meu amigo. Tem que fazer. É sua função. E para finalizar, eu quero dizer que todo mundo espera que você faça isso. A instituição espera que você faça. Os colegas que não estão envolvidos no problema, não estão envolvidos no conflito, espera que você gerencie o conflito. O paciente, lá no final da cadeia, o paciente espera que você gerencie o conflito, porque ele está recebendo supervisão, ou recebendo os cuidados e precisa que sejam bem feitos. Então, todo mundo está esperando que você gerencie aquele conflito. E, às vezes, a gente não gerencia conflitos com medo de as pessoas não gostarem. Com medo de depois ficarem falando mal da gente. Com medo de depois a gente ficar sendo, sei lá, segregado ali, separado. Como é que fala? Gente, eu tô loura hoje demais. Meu Deus, tô esquecendo de tudo. Quando a gente não tá integrado, né, equipes, excluída a palavra. Quando a gente tem medo de ficar excluído da equipe. Quando o enfermeiro tem essa postura, ele está cometendo um dos maiores erros da carreira dele. Você não pode se posicionar como um bonzinho. Você não pode... excluído. Você não pode se posicionar como um enfermeiro bonzinho que não vê os conflitos, que não resolve, que põe panos quentes em tudo, porque todo mundo está esperando que você gerencie esse conflito ali. Imagina se eu não tivesse abordado, tudo bem que eu abordei totalmente errado, mas se eu tivesse feito certo com aquele colega, se eu não tivesse feito certo com aquele colega, realmente a passagem de plantão estava ficando prejudicada. A gente fazia passagem de plantão no leito e a pessoa não conseguia passar plantão para ele, ela tinha que ir embora. Então não estava dando continuidade no trabalho como deveria ser. Então tudo estava sendo prejudicado. O colega que tinha que passar plantão estava ficando prejudicado porque estava saindo atrasado. O paciente porque o plantão, ele passava o plantão de qualquer jeito rapidinho para acabar logo. A instituição porque depois ia ter que ter todo o processo para descontar aqueles minutos que ele ficou ou compensar aquela burocracia toda. Então todo mundo estava perdendo. Quando você se omite na gestão de um conflito junto à sua equipe, você está sendo incompetente. E aí você pode ser incompetente de duas formas. Incompetente por não ter competência, ou seja, por não ter o conhecimento necessário para fazer aquilo, para não ter as informações necessárias para agir naquele momento. Ok, esse tipo de incompetência é normal, tipo, a gente não sabe tudo, a gente tem que sair aprendendo, né? Mas também pode ser incompetente no sentido de conhecer e não aplicar. Se você conhece a estratégia, sabe que você tem isso como deficiência e não busca formas de aplicar corretamente a estratégia, aí você está sendo incompetente do jeito pior da face da Terra.
Agora, o incompetente no sentido de não ter competência, né, de não ter as informações necessárias, tá tudo bem, não tem problema não. Agora, que você sabe que precisa aprender, é só correr atrás. Porque a gente não sai da faculdade sabendo isso. A gente sai da faculdade sabendo um monte de coisa. Eu sei, a gente estuda pra caramba. Mas sabendo gerenciar conflito, eu duvido. Sério, eu me formei aqui 14 anos, 13 anos, mais ou menos isso. Me fala se, me atualiza aqui, alguém que está formando na faculdade agora, que tem acadêmico aí, me fala se isso já é coisa que está dentro da grade curricular, porque a gente não aprende a liderar, a gente não aprende a gerenciar conflito, a gente não aprende. A gente assiste algumas aulinhas lá de administração da enfermagem, né, administração de enfermagem, alguma coisinha de gestão de repente, mas a gente não aprende a liderar. Muito menos gerenciar conflito. Gerenciar conflito não é uma coisa que fala, nossa, acordei hoje com a vontade de gerenciar um conflito. Não é? A gente não acorda com vontade de gerenciar conflito. A gente não acorda querendo encontrar um conflito para gerenciar. Por mim, não teria nunca. Mas como a gente sabe agora, a gente já sabe que o conflito é inevitável, a gente precisa se prevenir aprendendo a gerenciar os conflitos que aparecerem. E não colocar... Conflito é igual peixe podre. Você põe o peixe embaixo da mesa, é um conflito que você negligenciou ali, ó. Vai feder. Mais cedo ou mais tarde vai começar a feder, todo mundo vai perceber. Pode não acontecer no seu plantão, mas vai acontecer no do colega lá da frente. Então, cabe a você buscar informações e se capacitar para gerenciar os conflitos de forma assertiva. Ninguém quer peixe fedendo, né? Ninguém gosta de peixe fedendo, ninguém gosta de pepino aparecendo no plantão dos outros. Então, cabe a você buscar as informações e se capacitar para gerenciar conflitos corretamente. A gente falou hoje sobre o que é conflito. Eu mostrei para você que conflito não é só briga, conflito pode ser intrapessoal, inclusive, desmotivação é um conflito e o enfermeiro precisa gerenciar. A gente falou que existe um dos tipos de conflito mais comum é o que existe entre o profissional e a instituição. A gente citou o exemplo do salário, do coleguinha que chega atrasado, o coleguinha que fica fazendo corpo mole, o coleguinha que não quer trabalhar em equipe, o coleguinha que... isso tudo é conflito, gente. Que não faz a anotação de enfermagem correta. Isso é um conflito que o enfermeiro precisa resolver. Tudo que não está de acordo com o que deveria ser é um conflito que o enfermeiro precisa gerenciar. Então, quando a gente fala, pessoal, as matrículas para o curso de gestão de conflitos estão abertas. Não tem ninguém brigando lá no meu setor hoje. Não é assim. Todos esses conflitos precisam ser abordados de forma correta para que não haja recorrência. Quando a gente... Sabe o que? Deixa eu te contar aqui. O que acontece quando você não gerencia o conflito corretamente? Você fica apagando incêndio. Sabe quando você passa o dia inteiro apagando incêndio, resolvendo um probleminha ali, um tanto de probleminha, mas no final do dia você tem a sensação de que você não fez nada. No final do dia parece que você tá cansado, fisicamente e mentalmente, mas parece que você não fez nada, porque você passou o dia inteiro apagando incêndiozinhos pequenos de probleminhas que deveriam ter sido resolvidos de forma mais abrangente, de forma correta, antes disso, né, anteriormente. Então, a gestão de conflitos tem que ser uma coisa natural para o enfermeiro. Tem que ser uma coisa espontânea, de modo que você, sabendo as técnicas, ao encontrar um conflito, já saiba qual é a melhor estratégia para abordar ali, para fazer a abordagem, para trazer o resultado. Porque senão o conflito acaba virando um confronto. O confronto é quando a gente já não consegue tirar nada de positivo daquilo que está acontecendo. É quando a gente tem uma situação em que não há mais como remediar. Sabe? Então, nosso objetivo como enfermeiro, dentro da parte de gestão e liderança, é justamente fazer com que os conflitos se tornem algo produtivo de aprendizado e não se transformem em confrontos, não se transformem em embate. Uma vez que você sabe agora que é sua função gerenciar conflitos, vamos embora aprender, vamos embora saber como fazer isso. A gente tá com essa semana cheia de lives aqui. Essa é a primeira live, eu tô fazendo uma abordagem geral ao conflito, exatamente porque o meu objetivo aqui era te mostrar que conflito não é briga. Conflito pode ser algo que está acontecendo no seu setor e que de repente seus colaboradores nem sabem. Conflito pode ser aquela resistência que eles têm à mudança, sabe? Isso tudo é conflito e você precisa gerenciar. Então, quando você consegue identificar o conflito, fica mais fácil gerenciar. Quando você consegue ou conhece as estratégias, aí você consegue transformar aquilo em um momento de aprendizado para a equipe.
Na aula de feedback eu vou falar um pouco mais sobre isso, então se você quiser participar, tem que ir lá no link da bio, tanto do meu quanto do Ibraenf, que tem lá o link para inscrição, tá? Essa não é aqui na segunda-feira que vem, não é aqui no Insta, é no YouTube, porque eu compartilho tela, eu mando PDF, tem um monte de coisa. A live de hoje foi para dar uma abordagem geral do que é o conflito. A live de amanhã, a gente vai... Oh, esqueci. Nossa, não tenho anotado aqui. Eu sei que a gente tem uma agenda aí de lives dessa semana. São assuntos assim, de pessoas que mandam pergunta pra mim, de alunos, que eu fui coletando. Porque a gente recebeu na semana passada um monte de mensagem de enfermeiro falando que tá passando perrengue aí. As equipes estão todas tensas, né? Tá todo mundo passando por um momento delicado. E quanto mais você conseguir apoiar a sua equipe, fornecendo para ela as condições para que ela trabalhe de forma harmoniosa, de forma produtiva, mais fácil vai ser o trabalho de todo mundo, inclusive o seu. Um grande erro é você achar que se você aprender gestão de conflitos, você vai estar resolvendo o problema dos outros. Quando você aprende a gerenciar conflitos, você está resolvendo o problema seu, mesmo que você não está envolvido. Porque se você não está envolvido, você vai precisar se envolver, porque você é o responsável por gerenciar os conflitos. Então, quando a gente aprende a gerenciar conflito, a gente resolve o problema nosso. Porque quando tem um conflito na equipe, é problema meu. É eu que pago o pato, eu que passo perrengue, eu que fico recebendo ligação por causa de pepino. Gerenciar conflitos é vida. Quando você sabe gerenciar conflitos, você tem vida como enfermeira, inclusive. Quem é RT aí, quem é gerente, coordenador, sabe do que eu tô falando, o que é ter medo do celular tocar e você saber que é problema do hospital. Então tem que saber aprender, tem que aprender como gerenciar conflito mais cedo ou mais tarde. Vai ser mais cedo, tomara, ou mais tarde, passando perrengue aí como eu passei. Olha só, amanhã, aí ó, a Regi tá falando aí que amanhã a live é de como lidar com funcionários difíceis na prática. Ah, eu adoro essa. Eu adoro essa aula. A gente vai falar sobre como lidar com pessoinhas difíceis. Sabe aquele tipo de pessoinha que... Ai, ai. Esse tipo de pessoinha que causa problema o tempo inteiro, que sempre tá reclamando, que tá o tempo todo... Que você fala, pessoal, vamos fazer assim. Ah, mas sempre foi assim, nunca melhorou. Por que vai mudar agora? Não tem as pessoas que são assim? Pois é, amanhã a gente vai aprender a falar como interagir com esse tipo de pessoas, tá? E tem outra live especial também na quarta-feira, tem uma outra live especial na quinta. E na sexta-feira, é a única que eu tô lembrando aqui agora, que é a live de como você pode lidar com chefes difíceis, tá? Porque a gente sabe que não é só o liderado que é difícil, a gente tem os chefes difíceis também, né? Meu Deus do céu, quem já passou por... viveu com algum chefe difícil, sabe aí que Deus me livre, haja saúde mental, né? Deus me livre. Então, olha só, a live de amanhã vai ser às 19h57, como foi hoje. Eu recomendo que a live de amanhã e as outras, traga papel e caneta, amanhã tem umas coisinhas que eu vou pedir pra vocês fazerem aí, acho que tem umas coisinhas pra vocês anotarem. Compartilha, chama os amigos. Eu queria pedir para vocês para irem na última publicação do Insta, a última publicação que tá lá, e falar para mim de que forma que isso ajudou para você. Ajudou você hoje. Se valeu a pena participar dessa live hoje, se você recomenda, sei lá, fala o que você aprendeu. Eu só quero ter um feedback de você, porque feedback para mim é ferramenta de desenvolvimento. A minha visão é que feedback é ferramenta de desenvolvimento. Então, quando você vai lá e dá o feedback, eu aprendo. Eu não paro de aprender, adoro aprender, então o feedback de vocês vai ser muito importante para mim. Vai lá na última publicação do Instagram e coloca lá o que você achou dessa aula, se valeu a pena, marca os amigos para esse povo tudo vir para cá amanhã para aprender a lidar com gente difícil. Para finalizar, peraí, não vai embora não. Tem mais uma coisa. E essa coisa é a mais importante dessa live, ó. Amanhã, às 8 horas da manhã, a gente vai abrir inscrições para o curso Gestão de Conflitos para Enfermeiros. Eu hoje eu estou pagando R$100. Eu estou pagando R$100 do curso para que vocês possam fazer a inscrição. O curso é 397. Eu paguei, vou pagar para cada um R$100 para pagar. Então, se você fizer a inscrição no curso amanhã, você vai pagar 297, tá? Ó, vou repetir.
Existe um curso nosso que chama Gestão de Conflitos para Enfermeira. Esse curso é 40 horas aula, esse curso tem todos os... Nossa, você consegue lidar com todos os tipos de conflito que podem aparecer na internet ou na enfermagem e que existe de informação na internet aí. Tudo tá lá, curso completo, de 40 horas aula de gestão de conflito. Amanhã, 8 horas da manhã, você vai receber um e-mail com as instruções para fazer sua matrícula, aproveitando R$100 de desconto. Nós tiramos R$100 da inscrição desse curso exatamente porque a gente está vendo que é uma demanda muito grande de enfermeiros passando perrengue aí por causa das instituições que estão sobrecarregadas, desmotivadas e passando esses perrengues por causa da pandemia. Então, eu tô pagando R$100 para que você faça o curso. Você não vai pagar mais 397, eu pago R$100, você paga 297, tá bom? Amanhã, 8 horas, você vai receber um e-mail. Quem é cadastrado, né? Quem não é, vai ter que se cadastrar para receber. Mas amanhã, 8 horas, eu mando o link para vocês com o link de inscrição com desconto. Aproveitem. A gente tem essas inscrições, elas vão ficar até sexta-feira. Sexta-feira, meia-noite, encerra as inscrições com desconto. O curso vai continuar com inscrições abertas, mas com desconto é só até sexta-feira, tá? Então, quem fizer a inscrição de hoje até sexta-feira, de amanhã, 8 horas, até sexta-feira, eu tô pagando R$100, aí não vai precisar pagar R$100, eu assumo R$100 do curso. E isso tudo é porque eu de verdade, eu acredito que a gente, como enfermeira, a gente pode fazer diferença. Eu acho que a gente consegue fazer diferença quando a gente se mune, se arma de informação e estratégia. A gente não precisa passar perrengue, a gente não precisa sofrer com equipe, porque existe um jeito certo de fazer ficar mais fácil. Esse jeito certo é você simplesmente assumindo que não dá para agir intuitivamente, né? E sair fazendo da sua cabeça as coisas, porque depois vai ter mais problemas ainda. O jeito certo é você aprender as estratégias e aplicar as estratégias. É você mostrar que você sabe fazer a diferença. E não só querer fazer a diferença, mas fazer de fato, utilizando informação e conhecimento para isso. Tem certificado sim, tá? Certificado de 40 horas aula. Olha só, vou fazer mais uma coisa. Quem fizer eu falei que as inscrições estão liberadas de amanhã, 8 horas, até sexta-feira, meia-noite. É isso que a gente combinou. Quem fizer as inscrições amanhã, até meia-noite, eu vou mandar o link 8 horas da noite, 8 horas da manhã. Quem fizer inscrições amanhã, eu vou dar de presente o e-book 249 dinâmicas de grupo para equipes de enfermagem. Então vai ganhar o curso, R$100 de desconto, o curso e o e-book 249 dinâmicas de grupo para equipes de enfermagem, que também é tão sucesso aqui, todo mundo comprando. Tá bom? Se fizer amanhã, até meia-noite a inscrição, aí ganha o e-book, depois não. Então corre e compra amanhã na hora que receber o link. Eu vou colocar o link no Telegram e eu vou mandar na lista de transmissão também no WhatsApp para todo mundo que quiser. Enfim, amanhã, independente de você fazer inscrição ou não, quem tá pedindo para colocar a programação das lives no Telegram, eu já coloquei, tá lá. Vocês, inclusive, foram os primeiros a saber, desde sábado, eu acho que vocês estão sabendo. Tá lá, fica atento ao Telegram. Seguinte, independente de você fazer inscrição ou não, independente, 297 o curso, tá? É 397, mas eu tô dando desconto de R$100 essa semana. Quem fez antes não ganha não, Tati. Desculpa, é a promoção pra agora, tá? Ó, o que eu tava falando? Vocês me desconcentram, gente. Eu tava falando que, independente de você comprar o curso, de se inscrever, de você ser aluno ou não, vem pra aula de amanhã. A aula aqui no Insta de amanhã vai ser de graça. Se você tá na dúvida se o curso é ou não pra você, assiste as aulas até sexta. Você não vai ganhar o e-book, mas assiste as aulas até sexta, porque eu vou passar muita coisa aqui pra vocês de graça, né? Grátis, free. Então, assiste até sexta. Na sexta-feira, depois da última aula, você fala, foi legal, mas eu acho que eu ainda preciso aprender mais um pouquinho. Aí você faz uma inscrição no curso, tá? Mas agora, quem quiser ganhar o e-book, faz amanhã, tá bom? E aí, independente de você fazer sua inscrição amanhã ou não, dá um jeito de vir para essa live de amanhã, que eu vou falar sobre como lidar com pessoas difíceis, que é um dos problemas mais comuns que acontecem, uma das dúvidas mais comuns que a gente tem. Eu vou sair daqui agora e vou pro Story responder caixinha de pergunta, porque eu vi que várias pessoas colocaram dúvidas no chat. Só que como tem muita gente, o chat foi lá para cima, não tem mais como eu responder, tá?
Então, obrigada a todo mundo que ficou até aqui no final comigo. Desculpa, eu não consegui responder, porque aqui, ó, tô tentando achar as perguntas, mas tem muita coisa, tem muitos comentários, e aí vai ser complicado para achar as perguntas que vocês colocaram. Eu vi que tinha um textão aí. Aqui, Sheila, suas aulas me ajudam muito, porque tenho gerenciado muitos conflitos no trabalho. Ai, que bom, que bom. Eu estou à disposição, tá? Então, eu não vou conseguir ver as perguntas, gente. Ai, que droga. É porque o chat ficou muito grande. E a gente tá com a live encerrando porque o Instagram já colocou o contador aqui. Eu espero vocês amanhã, 19h57, pra gente falar sobre como gerenciar, lidar com pessoas difíceis. Eu vou pro story agora pra responder as perguntas. Não, quem mandou pergunta aqui e eu não respondi, vai lá, tem uma caixinha de pergunta no meu story. É no meu story, tá? Não é do Ibrahim, não. Eu vou responder com o maior prazer. Bye, bye, gente. Até a próxima, até amanhã.